Pronto. Viu? Eu acho que foi, né? Tá gravando já. Iniciou a gravação. Iniciou, né? Pronto. Então vamos lá. Doutor Gustavo inicia. Doutor Gustavo inicia. Já começou aqui a contar. Comece, doutor Gustavo. Desculpa, mas tem algum encarte? Ah, tá. Bom, fazer a leitura do caso, então. Mãe vem à unidade trazendo seu filho para atendimento devido a notar o surgimento de um inchaço na criança. Deve realizar abordagem inicial à mãe e à criança, realizar anamnese, interpretar exame físico, hipóteses diagnósticas, exames complementares, solicitar e interpretar, se necessário, verbalizar diagnóstico e conduta e verbalizar orientações finais ao paciente. Estou num hospital secundário. Olá, sou o Dr. Gustavo, vou realizar seu atendimento hoje. Por gentileza, me diga seu nome, idade, profissão, estado civil, procedência e nome e idade de sua filha. Ai, doutor, boa noite. Eu me chamo Mariana Silva, eu tenho 32 anos, eu sou professora e hoje eu estou trazendo meu filho Lucas, ele tem 5 anos. Boa noite, Mariana. O que eu posso ajudar o Lucas hoje? Doutor, o Lucas, ele está muito inchado, principalmente o rosto dele e as perninhas, sabe, doutor? E eu estou muito preocupada. Certo. Quando que iniciou esse inchaço dele, a localização exata, teve alguma evolução, progressão desse inchaço? Passou alguma coisa, fator de melhora ou piora desse inchaço? Pode responder. Doutor, esse inchaço começou tem 5 dias, sabe? E eu venho observando que está piorando. Iniciou, isso sim, sabe, ao redor dos olhos dele, pela manhã. Eu até pensei que ele tinha chorado muito, que tinha acontecido alguma coisa com ele. Mas nesses 2 últimos dias, eu observei que além dessa região dos olhos dele, está se espalhando pelo corpo dele, doutor, pelas pernas, pelos pés, pela barriga. Estou ficando muito desesperada, doutor. Por isso que eu trouxe ele agora no seu plantão. Marina, Perdão, continua. Quantos dias que iniciou mesmo? Doutora, iniciou há 5 dias, porém vem progredindo e piorando, já está com 2 dias. Tá bom, você notou também a presença de náuseas, vômitos, febre, alteração no hábito urinário, disúria, polociúria, oligúria, urina mais escura, alteração do hábito intestinal, diarreia, constipação? Doutora, ele não teve febre, não vomitou, não teve diarreia, tosse eu também não observei, sabe? E assim, a questão da urina dele, eu consegui ver, tá muito espumosa. Espumosa, tá legal. E você notou se ele teve tosse, espineia, coriza, ele teve alguma infecção recente? Não, doutora, ele não teve, assim, uma infecção muito relativa. A única coisa, assim, que eu lembro foi que ele teve um resfriado forte, isso tem umas 3 semanas, sabe? Tá bom, e você usou... Mas melhorou só. Vanessa, continua. Vanessa, continua Oi? agora. Continua? Vanessa, você continua. Você... Tá. Sobre a urina, você consegue me falar, ela tem alguma coloração? Você presenciou saída de sangue? Você percebeu se esse edema, ele é duro, mole, quente, frio? Doutora, com relação ao edema, ele é um edema mole, sabe? E eu observo, assim, que não tem vermelhidão ou calor no local, ele não reclama se está doendo, certo? Com relação à urina dele que você está me perguntando, a única coisa que eu notei de diferente é que ele está urinando um pouco menos que ele urinava e tem essa espuma. Mas ele não reclama de dor, viu, doutor? É isso que está me deixando muito intrigada, porque eu pensei que era uma infecção urinária. Então, você falou também que deu um resfriado, né? Esse resfriado precisou de usar antibiótico? Teve algum aumento? Você percebeu se ele está mais sonolento? Se ele está se queixando de cefaleia, dor de cabeça, aumento da pressão ou da palpitação no coração? Você percebeu? Se ele te relatou? Com relação ao resfriado, foi algo muito leve, sabe, doutora? Teve uma coriza, uma tosse leve, e ele melhorou só. Eu não dei nem medicamento para ele. Gustavo, continua. Mais alguma dúvida? Sim. Você relatou urina espumosa, né? Tu viu hematúria também, ou sangue na urina em formato de Coca-Cola? Não, doutor. Realmente, sabe como é criança, né?
Ele está nessa fase que ele faz xixi e se esconde, eu tive que ver muito rápido, mas só tinha essa parte espumosa, eu não conseguia ver mais nada além disso. Certo. Qual que é a idade dele mesmo? Doutor, o Lucas atualmente ele está com 5 anos. Certo. Já foi realizada a pressão arterial do Lucas? Não consta no script. Marina, continua. Você percebeu se ele teve alguma lesão na pele, escarlatina? Essa infecção, ela cessou sozinha? Você consultou? Doutora, ele não teve nada na pele. A única coisa que eu estou vendo de diferente na pele dele é esse inchaço, doutora. Nada além desse inchaço. Tá bom. E E ele é alguém como eu falei, o quadro dele foi muito rápido. Ficou bom sozinho. Eu acho que foi um suco de limão que eu dei para ele. Tá, vamos ver então. Olha só, ele ou alguém da sua família tem alguma doença de base, diabetes, hipertensão, infecções urinárias de repetição, alguma outra doença, doença autoimune, alguma outra? Não, doutora, lá em casa é todo mundo saudável. Ninguém teve esses problemas, não. Por isso que eu estou tão aflita, tão apavorada. Eu estou até feliz que tenho agora 3 médicos para cuidar do Lucas. Agora a gente vai descobrir o que é que o Lucas tem. Certeza. Tá bom. E ele tem alguma alergia conhecida, tem cirurgia de internação prévia, ou ele usa alguma medicação de uso contínuo recente? Doutor, o Lucas não tem alergia, não está tomando nenhuma medicação, nunca teve cirurgia, nem internação. Eu estou vindo assim, hoje, a pulso trazer ele, né? Porque ele nem de hospital gosta e sorte que ele não adoece. Então, gostaria de saber Vanessa, como que está a finaliza. alimentação dele, Mas a ingesta hídrica dele também, se você trouxe a caderneta da vacina e da criança. Olha, doutora, eu não tenho dados específicos com relação à alimentação, porque ele é uma criança que come de tudo um pouco. Ele nunca me deu trabalho para se alimentar. A vacinação dele, eu sempre levo ele, mesmo ele me dando muito trabalho, porque ele morre de medo de agulha. Mas está tudo em dia, está tudo organizado. Agora, como eu saí tão aflita, eu não trouxe, doutora. Eu esqueci essa caderneta de vacinação e a caderneta da criança. Você me desculpa, doutora? Tudo bem, da próxima vez pode trazer, tá? É muito importante para a gente fazer o seguimento. E sobre a ingesta hídrica dele? Ele está bebendo água, mais água, menos E a água? água normalmente. Ele bebe a água delezinha normal, como todo dia. Tá bom, então. certo. Alguém mais, os três, tem alguma coisa mais para perguntar e finalizar? Apresentou astenia, anorexia, perdeu o apetite? Não, doutora, não teve alteração. Isso que a senhora está me perguntando. Ok. Gustavo, Pode? Para não dizer assim que ele não teve alteração, diminuiu só um pouco o apetite, mas nada assim também muito relevante. Acho que é porque ele está, né, sentindo alguma coisa, doutora. Acho que até ele se assusta quando se vê todo inchado, está com medo de comer e ficar mais inchado. Eu tenho certeza que é isso, doutor. Eu também tenho esse medo. É isso. Gustavo, finaliza. Eu solicito permissão para realizar o exame físico. Para mim está completo na mesa. Tá completa? Vamos lá. Eu acho que a anamnese dessa já está melhor em relação à anterior, às outras que a gente teve, né? Eu achei que realmente vocês estão. A questão da sequenciazinha lá do esqueleto, acho que um foi pegando ali o outro, mas agora no final, talvez a Marina já voltou lá de novo para os sintomas associados, né? Depois de ter feito toda aquela. O passo a passo. Então a gente vai se apresentar, nome, né, nome da criança, nunca esquecer, cuidado se entrar na estação, ela estiver em pé, pedir para a mãe sentar, não falar com a mãe com esse nome, o termo mãe, falar pelo nome dela, chamar o nome da criança pelo menos uma vez. Então a dica que eu dou, ela acabou de se apresentar, quando for perguntar o motivo de consulta, dona Ana, qual é o seu motivo de consulta? Você já falou o nome dela, já no motivo de consulta, porque tem PEPs que falou o nome da pessoa uma vez, então já começa daí. Depois, motivo de consulta. E cuidado em relação ao motivo de consulta, muitas vezes aqui tinha um inchaço, certo? Lá só tinha dizendo inchaço. Às vezes vem inchaço e tosse.
Então, se vem inchaço em tosse, logo você vai ter que investigar minimamente esses dois sinais e fazer aquela avaliação mais. E às vezes a gente acaba, na agonia, né, da estação, acaba esquecendo. Então, se atente a isso. Mas às vezes, a atriz pode trazer um achado, um sintoma associado importante, que também você tem que destrinchar, porque vai fazer total diferença na estação, né? E aí, então, investiga as queixas da paciente, depois a gente vai investigar os sintomas associados. A Marina até falou uma dica da vez passada, né, Marina? Que começava da cabeça, né? Então, se o paciente está lá, você investigou já as causas, os motivos de consulta. Então, você tem que sempre perguntar algum fator associado. Então, a Marina falava assim, começava a cabeça, a parte do respiratório, cardíaco e vai descendo. Então, neurológico. Como é, Marina? Fala aí pra gente. É crânio caudal, né? Aí você começa pela cabeça. Aham. Você começa pela cabeça, pensando na cabeça. Então, pergunta aí, você fala, alteração do nível de consciência, 2 sintomas, pelo menos, de cada aparato, né? Aí depois passa para o pulmão, tem sim espineia, pergunta espineia, tosse, coriza, passa para o cardíaco, teve palpitação, teve dor torácica, passa para o abdominal intestinal. Alteração do hábito intestinal, diarreia, constipação, dor abdominal. E aí, para o urinário, disúria, placíria, todos os urinários. E aí, um adendo que eu coloquei no meu post-it, sempre perguntar de náusea, vômito, febre e lesões na pele. Eu acho que o que você estava falando é parecido que eu estou aprendendo na mentoria. Não pode esquecer mialgia, dor articular, também artralgia, e as manchas ou lesões na pele ou coloração, né? Isso, e aí dependendo de qual for a queixa, você vai orientando mais a tua, né? Pensa em uma arbovirose, pensa mais em artralgia, tudo isso. Mas assim, essa é uma dica para quando você não sabe nem um pouco de qual diagnóstico que pode ser. Então você pergunta sobre todos os sistemas, que aí pode te dar algum norte, né? Uhum. Fábio, eu Não tá acho que o saindo teu teu áudio som, não Fábio. tá indo. Será que caiu? Internet? Tá me ouvindo? Agora sim. Agora Sim. sim. O importante é que essa estratégia que a Mariana está falando é ali, você está perdido, que nem segue em tiroteio, e aí você vai fazer o que? Eu vou excluir os sistemas. Neurológico, tem alguma coisa acontecendo? Não tem, então já não é nada de neurológico. Vamos ali para o respiratório. Tem dispneia, coriza, teve tosse, então não tem nada. Então você já vai pensar em outra coisa, já descarta o respiratório. Tem diarreia, constipação, vômito, né? Então não, descarta. E aí vai, até achar um sistema ali que, mas ordena isso na tua cabeça, porque depois você, o que acontece? Às vezes a gente acabou de perguntar um sistema, um sintoma, aí fez mais 3 perguntas e volta, pergunta de novo a mesma coisa. E aí, se a gente. Não é fácil, tá? Porque a gente está tentando aqui já há algum tempo e às vezes a gente acaba voltando mesmo assim. Mas se você começar a seguir essa ordenzinha, e óbvio, a anamnese sempre tem que ser direcionada. Aqui ele tinha um edema em face e nas pernas. E aí eu achei legal que a Vanessa caracterizou a questão do edema, mole, duro, que eu acho que não sei se o Gustavo perguntou no início. Que isso é muito, muito, não pode faltar quando você tem um edema. Se ele é mole, se ele é duro, né, se coça, se dói, se tem sinais logístico, beleza? E é isso, acho que a ordem foi. Aí veio depois, pega ali, a alergia é uma pergunta que jamais pode faltar, porque sempre, em geral, a gente sempre vai perguntar sobre alguma medicação, vai passar alguma medicação, então ele pode ter alergia, então geralmente está no PEP. Álcool, drogas e fumo sempre vai estar, até de crianças criança assim, pré-adolescente, eu já vi nos PEPs, né? 12 anos, bebe, fuma, usa drogas. Enfim, tem, né? Tem situação que tem, então vai ter que perguntar igual. Aí a Vanessa fez uma coisa que é extremamente importante, lembrou da caderneta da vacina, né? E também da carteira de saúde da criança. Então já pede os 3, carteira de vacina, carteira da saúde da criança e os dados da OMS para plotar. Vai que tem. Então já peço os 3 sempre, né, da vacina. Assim como lá na gestante, já tem que estar na sala pedindo o cartão da gestante, o cartão do pré-natal, o cartão de vacina. E eu já vi também um detalhe, pedir o da Covid separado. Já vi PEPs pedindo só
por exemplo, tinha uma estação nesse final de semana no simulado da Grazi que se eu não falasse o cartão da Covid e da gestante separado, não pontuava, entendeu? Mas que, na verdade, Então, é um cartão separado, né? exatamente, por isso mesmo. Então, por isso tem que pedir. Outro detalhe, se for um caso de dengue, suspeita de arbovirose, tem o cartão de acompanhamento da dengue, que às vezes a gente não tem muita afinidade, não conhece, mas tem que pedir esse cartão, esse bendito cartão, que ele vai anotando lá os exames que ele faz, ele anota se tá, as febres, os sinais que está sentindo, essas coisas, tá? Então é isso, a anamnese, né, finaliza, e lembra sempre, gente, para o teu examinador ver que tu tá ali sistematizado, organizado na tua consulta. Então, perguntei tudo de anamnese. Na hora que tu pede o exame físico, o teu examinador já vai sabendo que agora ele vai passar para uma outra habilidade para te avaliar, né? Ele vai para a tua habilidade clínica ali, ele vai agora investigar o que é que tu sabe de exame de propedêutica, tá? Né? Vamos lá. Então, Marina, começa. O que é que você quer? Tá. Eu vou pedir permissão, então, para realizar o exame físico da criança. Peço que a mãe retire toda a roupa da criança, inclusive... não, ele não usa fralda, né? Tá. Inclusive a fralda, se ele utilizar. E vou solicitar uma nasal, vou lavar minhas mãos, secar minhas mãos, aquecer as mãos, me paramentar, calçar as minhas luvas, e vou solicitar os sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, pulso, temperatura e saturação, ectoscopia de peristagieral micoses, horoscopia, autoscopia e rinoscopia, exame físico do tórax, aparato cardiovascular e respiratório, exame físico abdominal, exame físico... Ectoscopia só. Concluo, por enquanto. Concluído. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa no exame? Vanessa. Eu quero o sinal do cacifo, né? Se estiver presente, quero avaliar o edema bipalpebral do paciente. E só. Gustavo, tem alguma coisa mais? Não, seria mais a medição da pressão arterial para um diagnóstico diferencial. Beleza. Então, a gente primeiro teria isso. Continua, Gustavo. Certo, eu vejo aqui que ele está taquipneico, afebril, então sem muitas alterações de sinais vitais. Faltaram os dados antropométricos, né? Eu solicito gráficos para plotagem da OMS, caso tenha. Os gráficos de plotagem, não tem? Não, só os dados no tapamento mesmo. Tá, então ele está em irregular estado geral, corário, hidratado, nectéria, cianático. O que a gente pode ver principalmente, então, focado na queixa dele, é a ectoscopia, né? Edema periorbital dos cruzes de 4, edema de membros inferiores 3 de 4, cacifo positivo. Bom, então ele tem praticamente uma anasarca, né? Então ele tem uma edema generalizada no corpo, sem sinais flogísticos, importante também. Horoscopia sem alterações, respiratório, cardiovascular sem alterações, abdominal globoso, né? Também, talvez o estado de inchaço. Extremidades, edema mole, cacifo positivo e membros inferiores, pés e pernas com edema. Vanessa, tem algumas manobras semiológicas específicas para esse que você gostaria de solicitar? No caso dele, como ele está com edema, né, aparentemente, a nasarca pode ser edema na região do abdômen, não sei se tem líquido livre, então eu solicito o sinal de Piparote e eu solicito também o SCODA, se estiver disponível, mas como eu tenho que descrever, acho que é esses dois, né? Eu vou... Ou eu continuo? Eu quero que você fale um deles. Escolha um e fale. E descreva para mim. O de Piparote, eu vou colocar a mão na parte média do umbigo do paciente, eu vou fazer uma percussão aqui do lado do abdômen e ver se tem movimentos do lado contralateral. Concluído? Eu acho que sim. Tenho resposta? Marina, daqui a pouco, tá? Marina, você solicitaria as mesmas manobras ou alguma diferente? Eu solicitaria... não sei. Gustavo. Vamos lá, Gustavo. Você tem alguma manobra que você solicitaria mais do que a doutora Vanessa fez? A não ser que o cacifo seja uma manobra descrevível,
Não, o cacifo já está aí. Eu quero algo a Sim. mais que te ajude a elucidar esse caso. A manobra semiológica específica, que é o que a gente vai ter que pedir lá no INEP. Para edema, não tô lembrado. Além dessas É, da CIT. a percussão de Giordano para descartar uma pielonefrite, talvez. Marina, você poderia descrever como é que faz o semiciclo de Skoda? Sim, o semiciclo de Skoda eu vou explicar para o paciente o que eu vou fazer. Vou pedir que ele fique em decúbito dorsal, coloque o direito do paciente. E aí eu vou fazer uma percussão do abdômen, iniciando do centro para as periferias, e eu vou perceber uma diferença do som. O som vai estar um pouco mais com matidez, onde for vísceras, e onde tiver líquido, acúmulo de líquido vai ser um som hipertimpânico, ou timpânico. Fazendo a percussão em círculo, né? Certo. Gustavo, tem mais? Não lembro de nenhuma manobra mais sobre a CIT? Essas duas manobras, doutora Marina e doutora Vanessa, deram negativas. Você pode concluir que ele não tem ascite? Não. Teria alguma outra manobra que seria mais indicada? A da maciez móvel? Qual seria a terceira? Não lembro. Como é, doutora Marina, fale como é a manobra. Verbalize. Descreva. Pedir para o paciente fique em decúbito dorsal? Não. Eu vou pedir que o paciente... Não, o da onda líquida... Pode falar, que eu não sei, não. Chega na Eu cena, acho né, que é galera? aquela que tem uma depressão no abdômen, né? É uma depressão que tem que ver no abdômen, né? É um sinal, na verdade. Vou dar o resultado das manobras de vocês, apesar de nenhuma, né, tá ali. Mas verbalizaram. Piparote deu negativo, tá? Não. Semiciclo de Skoda deu negativo, mas a massa 6 móvel que a doutora Marina pediu deu positiva. Tá? Agora eu quero que vocês escrevam aí a hipótese, se vocês têm uma hipótese diagnóstica. Escreva a hipótese diagnóstica de vocês. Ó, quando eu falo, Aqui escreve no no chat? caderninho assim, ou pense aí na tua hipótese, Tá. daqui a pouco eu pergunto. É só pra você mostrar, né, pra ver o que você fez. Vocês vão fazendo isso em casa aí também, galera, acompanhando. Hipótese diagnóstica, já é pra ter uma hipótese. Então, fiz a minha anamnese, eu já estou tendo ali uma luz do que eu tenho. Aí eu vou pro meu. Não pode falar aqui, José Luiz. Não pode falar. Só quem pode dar o diagnóstico é os doutores aqui que estão participando, tá? Pode dar diagnóstico de conduta. E aí, você tem que. O que eu estava falando? Esqueci. Vocês botem a hipótese diagnóstica de vocês, né? Aí, Gustavo, o que é que você pensou? Síndrome nefrótica mesmo. Síndrome nefrótica, Marina? Em síndrome nefrótica... Sim, síndrome nefrótica. Vanessa? Mas aqui está em plural. Você quer um ou quer vários? Porque aqui está hipóteses diagnósticas. Me dá uma hipótese. Uma É hipótese. a mesma síndrome nefrótico, não posso descartar o nefrítico, mesmo que não tem correlação, também tem que entrar. Eu não entendi. Seria nefrótico mesmo. Síndrome nefrótica. Tá. Isso seria um diagnóstico sindromático, né, que vocês estão me dando. Não é um etiológico, né? Tá, isso tá bem claro, né? Tá. Beleza. Vamos para frente. Agora eu quero que vocês pensassem nos principais exames que vocês solicitariam para confirmar essa hipótese de vocês. Quem primeiro? Pode dizer, Vanessa. Qual exame que você gostaria? Eu pediria... Tem 10 exames, tá? Eu gostaria... Vanessa, Tá, 10 albúmina, exames no máximo. Albúmina sérica. Cada um vai falar 10? Você pode falar uns 3. Depois a Marina fala 3 e o outro fala 3. Pronto, melhor. Então tá. Albúmina sérica, complemento C3 e 4 e uma proteinúria em fita.
Proteinúria e fita? Certo. Proteinúria. Marina. Uhum. Tá, Marina. Pediria um hemograma, pediria um exame de urina simples e ureia e creatinina. E aí, Gustavo, para finalizar? Agora me quebraram. Não, É. tem mais. Os principais foram, Será? mas vamos dar uma pensada, então. Já foi complemento, tudo mais. Vocês não... Bom, eu pediria triglicéridos, HDL, colesterol, LDL. Boa. Tá bom. Então vamos lá, esses exames. Marina, lê e interpreta pra gente. Então, eu percebo que as hemácias e hemoglobina estão dentro do normal, o hematócrito também, os leucócitos estão dentro do normal, as plaquetas também. A ureia está normal, creatinina normal, a albumina está diminuída, então a albumina diminuída, o colesterol está aumentado, total, né? Os triglicerídeos aumentados e o complemento C3 e o C3 e o C4 estão normais. Então, eu percebo uma hipertrigliceridemia e hipoalbuminemia. E hipercolesterolemia também. Para continuar? Continue, Gustavo. Bom, a proteinúria também está alterada, né? Então, vai conforme a clínica. Os mais importantes é a proteinúria. Eu acho que não tem consumo de complemento, né? Uhum. A albumina, não estou vendo aqui. Tá em urina simples, tá. Aqui, Desculpa. a albumina tá aqui. Aqui, ó, o exame que você tá lendo Tá, vou ver os meus exames específicos, né? Tá, então eu vejo que tem proteína na urina mesmo, tanto na urina simples quanto na proteinúria 24 horas. Sem nitrito ausente, sem leucócitos, então não indicam infecção bacteriana. Né? Mas esses... Não Certo. vejo também corpos hemácias ou hemoglobinas, então não tem hematúria. Pronto, beleza. Agora vocês já conseguem fechar um diagnóstico etiológico baseado na que você escolheu na anamnese, no exame físico e agora com os exames. Ou precisa de mais algum exame para fechar o diagnóstico etiológico? Doutora Vanessa. Não sei se foi Faça... solicitado o ASLO. Qual que você solicitaria? O ASLO, não sei se foi solicitado. Só o ASLO? Não. ASLO, PCR, BHS e só. Por que você está solicitando o ASLO? Porque eu queria descartar, né? Uma nefrítica, mas já foi descartada, né? Isso que Antistreptolicina você eu queria fez, ver se ela está presente. isso é muito importante, Vanessa, que você fez. Quando vocês forem pedir os exames, a gente tem que pedir pensando na doença que a gente quer e nas doenças que eu quero E nos descartar. diferenciais. Tem muitos diagnósticos são diagnósticos de exclusão. Então, a gente vai pedir exames para descartar as possibilidades para ficar com aquele que é o que quando eu excluo todos, eu vou ficar com aquele. Por exemplo, SOP é um diagnóstico de exclusão. Então, você pede exames para excluir lá outros tipos de amenorreia primária, secundária, e se não é nenhum, sobra quem? SOP. Então, cuidado. Tenta pensar nisso quando vai pedir os exames, principalmente se limitar, né? O INEP que é isso, exatamente. Pedir para que tu tá pensando e também pedir para descartar aquelas doenças, os diagnósticos diferenciais. E aqui, descartar a síndrome nefrítica por a GNPE é extremamente importante para dar o diagnóstico, para você chegar no seu diagnóstico definitivo. E aí eu queria que a Marina agora falasse o dela e você, cada um. Diagnóstico definitivo de vocês.
A minha hipótese diagnóstica é que seja uma síndrome nefrótica, realmente, porque o complemento está diminuído e a clínica não bate muito com uma nefrítica. Complementar normal, tá? Isso, perdão, porque se não tivesse diminuído seria outra coisa. Mas é uma síndrome nefrótica pela doença de lesões mínimas que é mais comum nas crianças. Gustavo, concorda? Pensa Sim, eu nisso? também iria pela etiologia. A lesão mínima é muito mais comum, muito mais frequente. Epidemiologia é importante, né? Pensar. Sim. E, Vanessa, e aí, o que você acha? Concorda? Vai? Concordo também com hipoalbuminemia, né? Só. Como? Com Não entendi. hipoalbuminemia, né? Junto. É, muito bom. Achado importante. Agora, qual a conduta? Já sei o diagnóstico, qual a conduta? E aí, Gustavo, como é que você vai tratar? Quais as orientações? Começa. Aí que tá. A gente vai internar o paciente, né? A gente vai fazer uma furosemida, uma dose mais forte, uns 40, 80 miligramas endovenoso, mas também daí tem que cuidar com a albumina. Então tem que repor a albumina junto. E tanto fazer furosemida quanto a albumina. Se não me engano, também vai corticoide, acho que prednisona, via oral. E não lembro mais sintomáticos. Marina, o que é que você acha? Como você trataria? Principal É o conduta. Principal conduta agora. Qual conduta é o corticoide, eu acredito, mas tem que dar também, concordo com ele, os diuréticos, só que eu daria o corticoide endovenoso, não sei se é, mas acho que eu daria endovenoso, o diurético endovenoso, IECA também, e sonda vesical para controle de diurese, balanço hídrico, albumina também, concordo com ele que sim. O que mais? Doutora Vanessa, e aí? Mais algum? O que é que você daria? Como você Está faltando prescreveria? restrição, a restrição hídrica, né? Hidrossalina, que a gente tem que fazer nesse paciente. O balanço hídrico, que já a Marina falou. E concordo também com o Gustavo no tratamento. Não concordo muito com o corticoide, só, nesse paciente. E Uhum. acho que seria isso, a base do tratamento. Só? Meu filho vai Mais alguma precisar coisa? comer alguma coisa, ele está aqui morrendo de fome. Vocês chegaram aqui, se juntaram aí, disseram que vão internar meu filho, vão fazer esse tanto de medicação no meu filho, ele aqui morrendo de fome, vocês não vão fazer nada com meu filho, gente? Ele vai receber reposição através de uma reposição hídrica controlada, tá? Ele vai estar bem monitorizado, não se preocupa, tá? É necessário que ele fique aqui. Isso, em repouso. Concluído? Concluído, galera? E a dieta hipossódica também. Isso aí. Boa. Tava faltando, né? Tava faltando a dieta Então, acho que hipossódica. E assim, só de ser dieta hipossódica, é melhor ser mais detalhado. Como se poderia ser mais detalhada, Marina? Dieta com pouco sal? Como seria, Gustavo? Que é um nome específico, né? Não Não, não é um nome DASH, específico. não é dieta DASH? Ah, não, não é. Não. é Dasha, Não, é não? Vanessa. Vanessa. Eu acho que você se refere à dieta só? Ou falar a Hã? orientações gerais da mãe, né? Que ela diminua o consumo de alimentos processados, ultraprocessados, isso? Uhum. Beleza, conduta feita. E agora, o que é que vocês fazem? A Não criança pode já está falar, internada. galera. Olha os spoilers aí, galera. Já já a gente conversa. Tá, pra finalizar, vocês têm mais alguma. Eu saí fora aqui da jogada. Finalizem não vocês finalizaram o atendimento já? Eu sim finalizei com ela. Falei que ia ficar tudo bem. marcar depois da alta, marcar acompanhamento. Caso não melhore com os corticoides, aí
encaminha para um nefrologista. Orientação do nome do corticóide. Isso. Nada mais? Então, quando eu sair daqui, Eu o meu acho menino que tá alguma- bom, né? Eu não vou precisar dar mais nada, não vou precisar fazer mais nada. E até agora eu não entendi o que aconteceu com esse menino, tá todo inchado, mas tudo bem. Vou ligar para o meu prefeito, vou dizer que esses médicos aqui não tá nada bacana, viu? Tá muito complicada essa saúde aqui no município. Tanto imposto para nada. Vocês perguntaram se ela tinha alguma dúvida, por acaso? A senhora tem dúvida? Nossa, real. A gente não terminou ainda. Ah, porque parecia que tinha, né? Tá todo mundo lá. Ai, ai. Qual a sua dúvida? Ai, mas é isso. Ó, A, pode falar, Luana. a minha dúvida era justamente essa, né? Saber se quando eu tiver alta, se eu já posso levar o menino embora, se vai ficar tudo bem. O que vocês vão me recomendar para fazer com esse menino em casa? Então vamos lá, galera. Boa, valeu pela participação aí. Garantiram. O diagnóstico de fato era esse mesmo. A pressãozinha da, né? Muito bom mesmo. Semiologia já percebemos que temos que melhorar, né? Já veio essa semiologia e eu vou falar um pouco sobre a semiologia da CIT, né? E aí eu quero que vocês prestem muita atenção no detalhe que eu coloquei nessa estação, que muita gente caiu quando caiu no INEP. E isso vai ser aplicado para outras manobras também que vocês possam precisar fazer em algum momento lá e que possa vir alguma prova, certo? Por isso que eu fiquei insistindo para você me pedir outra manobra, para fazer outra manobra, porque tinha coisa ali, né? Então, sempre que o ator falar alguma coisa assim também, é a mesma coisa. Se o ator estiver perguntando muito sobre uma coisa, vai valer que ali é o lugar que está a tua estação, né? Dicas que eu tenho visto, né? Vi também li sobre e tal. A gente sabe que a nossa prova é avaliada pelo método, feita, formulada conforme o método OSCE, né? E aí, a gente, se eu tivesse avaliando aqui vocês, ficaria muito difícil para mim. Eu não sei o que, é que a Marina está pensando, eu não sei o que, que ela deu aquele diagnóstico. Aí ia ficar aquela coisa muito que mecânica, eu só vou dar o ponto se ela falou ali exatamente igual que está no checklist. O que é que eu recomendo, e lendo o livro você entende, porque uma das habilidades que a gente está sendo avaliado é o nosso raciocínio clínico, certo? Como é que o teu avaliador vai ver que tu está fazendo um raciocínio clínico? Tu está conectando pontos durante toda a tua consulta. Então, a minha dica é que vocês, quando estiverem treinando, comecem a verbalizar o que vocês estão pensando, para que o examinador ele vá te acompanhando no teu raciocínio, está vendo que tu está atuando como médico e não como alguém que tem um checklist decorado, certo? Então, vocês tinham conhecimento, mas para mim eu não sei, certo? Então, se eu estivesse avaliando vocês aqui em termos de tivesse lá um ponto para mudar de habilidade, de conhecimento, sabe? Não sei o que eu daria, né? Então, isso tá dentro, se vocês forem ler o método OSS, vocês vão perceber que isso é muito importante, né? E vocês conversarem com pessoas que foram aprovadas, vocês vão ter isso em comum nelas. Elas não pararam de falar e falaram cada coisa que estava pensando, certo? A grande maioria. Então, assim, você chegou, meu diagnóstico, eu estou aqui no. Outra coisa, outro detalhe. Quando estiver falando com o paciente, perguntando as coisas para o paciente, se falar algum termo técnico, é bom falar o que quer dizer. Porque teve alguns aqui que ainda perguntou termos técnicos na anamnese. Anamnese não é legal a gente usar termos técnicos. Estão me ouvindo? Então, né? Certo? Porque você está perguntando um ator. O ator muitas vezes nem da área da medicina é. Então ele não vai entender o que é uma polaciúria, não vai entender o que é uma nictura, não vai entender muita coisa. Então, na anamnese, tente fazer uma linguagem mais informal. Isso, né? Mais assim, o nível da linguagem do paciente. Muitas vezes isso tá no FEF. Teve uma linguagem adequada,
foi empático com o paciente, na hora que for começar a consulta, seja bem-vindo à unidade, qual é seu nome, essa fulana, qual é seu, né? Então, usar isso para mostrar esses pontinhos que é besta e a gente às vezes perde porque não fala um bem-vindo, um boa noite, um bom dia. Ou pergunta, tem mais alguma dúvida? Aí você perdeu 0,5 que foi você reprovar. Então, esses detalhes aí não dá para perder, galera. Certo? Então, verbalize, principalmente na hora do exame físico. Ah, nossa, eu estou vendo aqui que na ectoscopia, pélvis mucosa, o paciente tem um edema importante, periorbital, tem um edema de membros inferior, ele tem um edema, provavelmente um edema gravitacional, porque ela disse que quando começou no olho, quando ele acordava, está chorando mais durante o dia, fica mais lá nas pernas. Eu tenho um edema gravitacional, que é comum de uma determinada enfermidade, é comum em pacientes cironefróticos. Oi. Lá na mentoria que eu faço, né, eu estou na fase final, por exemplo, o que eu te perguntei, né? Lá tem hipóteses diagnósticas. Eu te falei, eu tenho que falar uma ou várias. Porque se fosse comando de prova, eu teria que falar mais de uma. Até chegar na minha hipótese diagnóstica definitiva. Aí o seu comando de prova também está ali. Ali também está ler, solicitar exame físico e interpretar. Então, a gente tinha que interpretar o que estava lendo no exame físico. É outro comando de prova. Né? Mas mesmo que não tivesse ali, tá? Eu quero que vocês comecem a fazer isso para o examinador, né? Isso se você for ler o método, é isso. Ele quer ver o que tu tá pensando. E aí você se coloca, tu vai avaliar alguém. Tipo, todo mundo aposta que quando vocês deram o diagnóstico, eu comecei a pensar, como? Baseado em que eles deram esse diagnóstico? Eles só adivinharam ou fizeram, sabe? Então, assim, verbaliza, tem isso achado. Vai pensando já junto e ele vai vendo que tu tá pensando. Às vezes esse cara aí é bom, tá pensando bem direitinho, já vou passar aqui o vídeo dele direto, vou pro próximo. Entendeu? Então vai que imagina, o cara vai ver vários vídeos. Então cuidar dessa malícia aí, né? Verbalizar o que tá pensando e o teu raciocínio para chegar ao diagnóstico. Na hora que chegar nos exames, complemento normal você tem que marcar bem, porque é importantíssimo para você dar esse diagnóstico de síndrome nefrótica por lesões mínimas, que é uma característica muito específica dele, né? Além de ter outra coisa que é extremamente importante para você dizer que é uma síndrome nefrótica, a proteinúria, né? E aí, você marcar bem aqui, proteinúria 222, tá elevada, o normal para criança é até 50 miligramas por quilograma dia, né? Se no adulto a gente usa aquele 3,5 gramas dia, né, em 24 horas. Cuidado que muda também, por isso que eu coloquei esse dado dessa forma, tá? A outra coisa importante aqui era os triglicerídeos, eles não são critérios diagnósticos, vocês vão já ver, mas ele é muito comum no paciente com síndrome nefrótica. Tem uma hipercolesterolemia, hipertriglicidemia, isso é muito comum. A gente tem um porquê disso, né? É a tentativa ali do nosso organismo tentar compensar aquela perda proteica, tá? Então agora, eu vou falar logo aqui das nossas manobras também. E depois eu já vou pro síndrome, falo um pouco da teoria, e aí a Fernanda finaliza com a lavagem de ouvido, tá? Só para aprender aqui, nesse momento, eu vou falar de 3 manobras que a gente vai avaliar pacientes que chegam para você que você está suspeitando que tem um líquido acítico, certo? E aqui, é um caso bem diferente, porque geralmente quando a gente pensa em ascite, a gente está pensando ali no paciente cirrótico, paciente adulto, com hipertensão portal, algo assim, não é? É basicamente isso que a gente vai sempre pensa no questão da cirrose. Mas aqui eu tinha um paciente com edema importante, com anasar, que ele estava tendo edema, estava edemaciando para muitos espaços. E um dos espaços era a cavidade peritoneal. Pode ser para a pleura, aí quando esse paciente vai para a pleura, ele vai ter um derrame pleural, aí ele vai evoluir com insuficiência respiratória, né? E aí pode ter vários outros sintomas importantes, certo? Mas aqui,
a gente tinha um paciente com líquido acítico, certo? Pelo edema causado pela hipoalbuminemia principalmente. E aí você tem, quando a gente vai avaliar líquido na cavidade peritoneal, um ascite, eu penso em 3 manobras para ascite, especialmente. E essas 3 manobras já foram cobradas no INEP. Né? E às vezes até vem nas provas, quem vai fazer a primeira fase, vem para você identificar isso. Então, o primeiro detalhe que eu quero que vocês saibam dessa manobra é o quanto uma é mais sensível do que a outra, certo? Isso faz total diferença, porque, por exemplo, a Vanessa me pediu o piparote e me pediu semiciclo de Skoda. Beleza, eu disse, deu negativo. Aí, como eu disse que era negativo, ela já foi, não tem acite. Você conclui meio que não tem acite, porque eu pedi 2 é negativo. Mas calma, você pediu a mais sensível? Ou seja, aquela que dá positivo mais rápido? Não, que é justamente a massa 6 móvel. E se você pedisse ela, daria positivo. Então ele tem acite. E teve uma prova do INEP que ele pediu isso, e parece que, se eu não me engano, foi a última que teve, que o semiciclo de escola dava negativo, mas o massa 6 móvel dava positivo, ou era onda cítica negativa e semiciclo de escola positivo, alguma coisa assim. Mas lembra disso, de você, quando tu tiver, eu tenho 3 palpação para o baço, tem alguma mais específica do que a outra? Então você vai ter que começar do mais específico, mais sensível, na verdade, para o menos sensível. Então, o piparote, ou o sinal da onda cística, ele só vai dar meio que positivo quando o paciente tem quase 5 litros de líquido dentro da cavidade peritoneal. Não precisa nem fazer manobra para você ver isso, certo? O semiciclo, ele já tem um pouco menos, 2 litros, 2 litros e meio, e a massa 6 móvel, com 1 litro e meio, ela já dá positivo. Então, quem vai positivar primeiro? Massa 6 móvel. Então, o ideal, quando você for fazer essas manobras, assim, vocês começarem, né, da mais sensível para menos, ou não pode deixar de fazer a mais sensível. E aí, por que eu estou falando isso? Teve uma estação do INEP que ele pediu 2 palpação do baço. A gente sabe que o baço é um órgão difícil de se palpar, né? Então, você tinha que fazer uma das 2 palpações, que era a palpação em garra, em decúbito dorsal, e a palpação ou a palpação bimanual do baço em decúbito dorsal, você podia fazer uma dessas 2, mas a segunda manobra você tinha que colocar ele na posição de chutes para depois ir fazer essa palpação desse baço. E por que isso? Porque quando eu coloco o paciente na posição de chutes, eu sensibilizo a técnica, e aí eu teria capacidade aumentada de detectar uma esplenomegalia. Então, quem fez a mão em garra, palpação em garra do baço em decúbito dorsal e a palpação bimanual do baço em decúbito dorsal, não pontuou. Só pontuou quem fez a imposição de Schuster. Entendeu? Então é importante a gente ter essa questão da sensibilidade. Então, outra coisa importante quando você vai fazer qualquer procedimento, qualquer manobra em um paciente, é você fazer. Não esquece do início, né? Às vezes a gente vai lá na agonia, já quer ir direto para fazer a manobra. Não, estava lá no PEP. Primeiro, paciente se posicionou à direita do paciente, pediu autorização ao paciente, lavou as mãos antes de tocar no paciente, se posicionou à direita do paciente, posicionou o paciente em que forma? Deitado, sentado, porque você tem que deixar esse paciente numa posição para você fazer o seu exame. Então, não esquece dessa parte. Então, paramentação, pede a permissão para fazer o exame. Se for um procedimento, tem que pedir o termo de consentimento livre e esclarecido. Depois, né, permissão, paramentação. Aí depois você vai posicionar o paciente na posição que você quer que ele fique para você executar o exame. Então, nesse caso, eu ia pedir para o meu paciente ficar em decúbito dorsal. E eu iria me posicionar de frente com o meu tórax, de frente para o paciente, certo? E aí sim eu começaria a minha manobra. Ainda teria que falar uma coisa a mais. Você tinha que pedir, no caso você ia ver o abdômen, você tinha que pedir para ele expor o abdômen, tirar, né, levantar, que a mãe, no caso, levantar a camisa do bebê, certo? Então, o sinal da massa 6 móvel é o seguinte, quando esse paciente, vamos supor, ele está aqui, deitadinho, né? Então, você vai fazer uma percussão
tá, Marina? Você começa uma percussão. O Revalida, num PEP, o último PEP que cobrou essa prova, ele pediu para você começar essa percussão da região do mesogástrico, certo? Dessa região aqui. Outros livros, e aí às vezes é ruim, porque você vai, se você for pegar livros aleatórios, você vai ver como vai ter coisas que eles trazem lá, a técnica, diferente do que o Revalida traz no PEP. Então tem essa diferença lá na hepatimetria, tem aqui na CIT, é o que mais tem, então tem que ter muita atenção quando vocês forem estudar esse tema. E aí, como a Marina falou, ela falou igual o PEP, com certeza você viu o PEP, né, Marina? E aí, para avaliar a massa 6 móvel, imagina aqui, ó, o paciente ele está deitado, certo? Então, o líquido ele repousa nos flancos e na sínfise pública, digamos assim, certo? Então, quando ela faz percussão aqui da região umbilical para cá, então ela vai vir, ó, o normal do nosso abdômen é ser timpânico. Então, timpânico, 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 aí chegou aqui ficou maciço. Aí ela vai marcar com a canetinha aqui, ó, daqui para cá tá maciço. Aí ela vem depois, ela vem para o outro lado. Aí vem timpânico, fazendo percussão, né? Timpânico, timpânico, timpânico. Chegou aqui, começou a ficar maciço. Hoje, opa, marca aqui com tracinho, certo? Aí você vai fazer o quê? Vai mobilizar o paciente, vai deixar ele em decúbito lateral. Oi. Eu não tô Não, vendo. não dá pra ver a sua seta ou nem nada você Ah, mostrando eu aí. morrendo de marcar aqui. Foi mal, valeu. Gente, deixa eu só aceitar aqui essa pessoa que tá pedindo para entrar. E aí, galera, é o seguinte. Ah, não dá mais. Tá vendo agora? Aqui é a minha seta, aqui é o umbigo, né? Então vai fazer uma percussão aqui, aqui, aqui. Aí aqui eu marco, ó. Ficou. Daqui para cá é maciço. Beleza. Aí vem pro mesmo jeito aqui. Timpânico, 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 timpânico. Aí chegou no líquido. Oi, dá licença, não aparece as tuas marcações. A gente não tá vendo nada. Sério? Aqui tá aparecendo. Aham, não, Tá, nada, agora tá, nada. agora tá mostrando. Na figura do lado esquerdo da É. tela. A primeira Ah. figura do lado esquerdo para a direita. Aqui, ó. Ok, vendo? ok. Tá. Aí pronto, gente. Aí você tem que fazer, ao pé da letra, você teria que fazer essa marcação aqui, ó. Porque aqui é a linha que delimita a área que está maciça e a área que está timpânica. Aí você vai pedir o paciente para ficar em decúbito lateral. Aí você vai começar a fazer uma percussão lá do flanco, né? Contralateral que está aqui embaixo. Aí você começa a fazer a percussão. Você percute, percute, percute. E aí você começa aqui, pô, tá timpânico. Aí deu timpânico, 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 e você percebe que daqui para cá tava maciço, entendeu? Nesse flanco tava maciço. E agora já tá timpânico. Aí aí vem timpânico, 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 timpânico. Aí passou aqui o umbigo. Aí a linha que tu tinha marcado aqui, essa linha, digamos, ela tava aqui, ó. Só daqui para cá que ia ser maciço. Só que o líquido que estava aqui veio para onde? Veio para cá. Então ele acumulou esse espaço aqui, ó. Então na hora que ele chega, começa a percutir a partir dessa linha aqui, ó, ele começa a ver que já está maciço. Mas eu sei que só era para estar maciço nesse lado aqui a partir dessa linha. Então aqui eu sei que eu tenho uma massa 6 móvel, porque tinha uma massa 6 aqui que se moveu para cá quando eu mudei de decúbito. Isso é o sinal da massa 6 móvel positivo, indica líquido acítico. A outra é o semiciclo de Skoda, né? Vamos supor, esse líquido estava aqui, aí ele foi enchendo mais. Então, quando ele tá ali menos, o líquido ele vai começando assim, ó, ele enche aqui dos lados, aí enche aqui, vai enchendo aqui do lado. À medida que vai aumentando esse líquido, ele vai aumentando aqui também, ó, assim, aumentando assim, certo? Até chegar aqui e começar a ficar globoso. E aí, o que, que você faz? Para o Revalida, você começa a fazer uma percussão radiada do mesogástrico. Outras literaturas pedem para você fazer dessa forma aqui, ó, onde você começa da apófise tifoide e vai fazendo a percussão radiada para o abdômen.
né? Mas o Revalida ele cobrou da sim. Então você vai começar uma percussão radiada a partir do mesogástrico em direção aos hipocôndrios, flanco e região hipogástrica. Então você vem percutindo aí, tá? Timpânico, 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 aí ficou maciço, aí marca um tracinho. Aí vem timpânico, 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 maciço, timpânico, timpânico. Quando você chegou aqui, você viu e foi marcando, você viu que formou um semiciclo. Isso é o semiciclo de Skoda positivo, certo? E aí, se ele for continuar enchendo, 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 aí vai encher tudo. Aí não tem mais para onde ele encher. Então ele vai começar o quê? Esticar o abdômen, vai ficar o abdômenzão globosão, vai aumentar de tamanho, certo? Entenderam? E aí o piparote você vai deitar o paciente na posição de corpo dorsal, você vai pedir que o paciente coloque a sua mão esquerda, principalmente que você vai estar à direita do paciente, então a mão esquerda dele, sempre você vai dizer que vai ficar à direita do paciente. Raras são as vezes que você fica à esquerda. E aí você vai colocar a mão, a mão dele, a parte inferior da mão, entre a cicatriz umbilical e a sínfise púbica. E aí você vai colocar a mão não dominante em um flanco, de um lado, né, do lado esquerdo, e a sua mão dominante vai para o lado contralateral. Você vai fazer uma percussão no flanco contralateral que está essa sua mão. E aí isso vai gerar uma onda, certo? Na hora que você faz a percussão, vai gerar uma onda superficial, que aí barra pela essa mão, por isso que eu coloco essa mão, e eu gero uma onda desse líquido. Na hora que eu apertei aqui, ó, aí esse líquido veio aqui, ó, e foi fazendo uma onda. E aí eu senti essa onda com a minha mão, porque a outra não passou porque está interrompida aqui, certo? E aí, por isso que o piparote também é chamado de onda acítica, sinal da onda acítica positivo. Entenderam? De boa, né? Isso é semiologia, gente. Você tem que casar isso, tem que fazer sentido para vocês, senão, beleza? Espero que tenha entendido. Só aproveitando aqui a oportunidade, porque eu sei que esse é um tema muito. Eu dou essa aula de semiologia no foco já há umas 11 turmas já. E eu sei que é sempre, assim, é muito. A gente tem essa deficiência, né? E a galera realmente. E é uma coisa que o Revalida cobra. E aí alguns me pediram para fazer um curso. Aí eu vou fazer, vai ter um curso online, mas tem gente que quer presencial. Então, vai ter um curso presencial que vai ser aqui em Foz, que eu vou dar, vai ser uma tarde, dia 12. Então, quem tiver interesse pode falar com a Luana lá e aí ela vê. Porque não pode ser muita gente, porque né, tem o espaço, a gente já está vendo só a questão aí do espaço, mas já sabemos, ali vai ser, eu acho que vai ser lá na República Argentina, e aí vai ter essa presencial, né? Que é para porque tem manobras que quando você faz presencialmente, vocês vão perceber que quem já passou aqui no curso da grade sabe que é muito melhor de visualizar, né? Vai ser a partir das 1 da tarde até às 17 horas na quinta-feira, certo? Então, quem tiver interesse, fala só com o aluno que para garantir a vaga logo, né? Porque são poucas, não pode ser muitas. Tá? Beleza? Ainda estão aí? Bora para frente? Vou falar para vocês rapidamente também, então, agora, sobre o nosso tema, certo? Que é uma síndrome nefrótica, né? É, baseado, é uma síndrome nefrótica por lesões mínimas. Isso era o diagnóstico final, isso era o diagnóstico sindrômico, mais diagnóstico etiológico, que era o que vocês teriam que dar. Né, e vocês chegaram lá, muito bem, parabéns. Não é um diagnóstico tão fácil assim. Eu vi essa estação, caiu uma estação sobre esse tema no simulado da Graça, quase ninguém acertou, certo? Foram exceções que acertaram, né? Mas a estação não é só o diagnóstico. A estação ela é um conjunto. Eu sempre faço assim, divido a estação em 4 etapas e eu tenho que pontuar cada etapa. Às vezes não é só sobre você saber diagnóstico, é saber pontuar. Tira essa ideia, se eu não souber o diagnóstico, eu vou me fuder na estação. Não. Eu vou pontuar a anamnese, vou pontuar o meu exame físico, vou pontuar lá os meus laboratórios, o diagnóstico, se eu conseguir, mas eu vou ter a conduta também para pontuar.
E tem condutas que são genéricas, que não dependem tanto do diagnóstico. Então, se ele estava com dor, não vai passar uma coisa para dor para ele, já com certeza vai estar na tua conduta. Se ele estava inchado, não vai passar um diurético, não vai orientar uma dieta hipossódica, independente se fosse uma síndrome nefrítica ou nefrótica, praticamente a conduta não farmacológica seria a mesma. Então lembra que aí tu fica preso no diagnóstico em uma etapa da tua consulta e tu deixa de pontuar as demais. Então não trava, não tá, vai para frente, porque tu tem que pontuar cada etapa, certo? Então eu não travo, eu não fico às vezes, assim, claro que é fácil falar, mas eu tô nesse exercício. Ah, não tô sabendo para onde que eu tô indo. Eu tenho as etapas. Eu tô na anamnese, não sei ainda o que é, vou pro exame físico. Não tenho ideia ainda. Vou pedir os exames. Vou pedir os exames para onde eu acho que está o problema e aqueles que sempre estão, os coringas. Porque um hemograma eu sei que sempre vai estar, se tiver que pedir exame. Então, cuidado. INEP é sobre pontuar. Porque tem muita gente que eu conheci muito boa, amigos meus são referências para mim e que já vão para a terceira vez. Às vezes é o fator emocional, mas às vezes é essa questão, que às vezes a gente se apega muito ao saber e tal, e não pega o jeito da prova. É o jeito da prova, é saber fazer a prova lá. Então veja os PEPs, essas coisas tudo. Bora? Então, alguém aqui já tinha estudado esse tema, síndromes glomerulares, especialmente a síndrome, síndrome nefrótica por lesões mínimas. Gostaram desse tema? Que bom. É um tema importante. Gente, não dá para ir para a prova sem saber toda, pelo menos síndrome nefrótica por lesões mínimas e síndrome nefrítica pós-streptocóxica. Isso, você não vai poder ir para a prova sem saber esses dois, certo? Algo que eu acho legal, que me fez entender bastante, é sempre que o paciente estiver encharcado, seja numa CIT, por uma cirrose, ou seja, até na síndrome nefrótica e nefrítica, você vai ter quase a mesma conduta, né? Exatamente. Hipotótica, então você pode fazer esse link no cérebro e dar a mesma conduta. Exatamente, exatamente. Porque aqui muita gente poderia ficar nessa dúvida. É síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, lesões mínimas ou é GNPE? Porque ele tinha um quadro infeccioso prévio para enganar vocês, certo? Né? Então, se você tivesse pedido, se eu tivesse, ia dar negativo, porque não tinha sido bacteriana, tinha sido infecção viral, e viral não tem a ver com a glomerulonefrite pós-streptocóxica, viu? Então, aquilo era para confundir você com a glomerulonefrite pós-streptocóxica mesmo. Mas você viu que era um quadro leve, brando, né? Exatamente. Estuda passa. Certo? Então, gente, então vamos lá, né? Eu vou passar para vocês. Vamos se situar primeiro, porque eu acho que às vezes é uma grande dificuldade para a gente. Vou falar tudo sobre tudo isso agora, tá, querido? A gente vai fazer um aprofundamento teórico e assim, eu vou bem pesado mesmo, no detalhe, que é para a gente estar preparado para uma estação do jeito que ela vier sobre esse tema, entende? Porque pode vir aqui e pode vir no adulto também, mas síndrome nefrítica por lesões mínimas geralmente vai ser na criança, tá? Mas quando vamos olhar aqui bem de fora. Então, quando eu vou pensar numa glomerulopatia, ou seja, quando o meu glomérulo renal ele está afetado por alguma coisa, seja por uma resposta inflamatória autoimune, por alguma resposta viral, um anticorpo, alguma coisa. Então, eu tenho que pensar que o meu glomérulo está sendo afetado, e aí, quando eu penso na glomerulopatia, eu tenho que investigar se é síndrome nefrítica, nefrótica, se é GES, se é rapidamente progressiva, enfim, todas aquelas doenças lá. Então, sempre que chegar um paciente para você e a queixa for, doutor, minha urina tá ficando escura, tá com cor de Coca-Cola, né? Tá vermelha. Então, hematúria macroscópica, você tem que acender a luz para as glomerulonefrites, principalmente se for crianças. Claro, se for um cara adulto, que fumante, né, que já tá perdendo peso, você vai pensar o quê com hematúria macroscópica? Um câncer de bexiga, principalmente, ou renal, né, mas aqui, no cenário de uma criança, ou de uma mulher em idade fértil, a gente tem a nefrite lúpica, né, ou no jovem também,
que possa vir lá com estômago, você pode pensar em glomerulopatias, ou seja, algo nesse glomérulo está acontecendo. Então, tu vai pedir, como que tu vai pensar nisso? Se tu pede um sumário de urina, né, e vem cilindros hemático, ele é muito, muito sensível. Você, se vier uma imagem com isso daqui, eu vou até botar a tela maior, você precisa, é praticamente patognomônico para glomerulopatia, certo? Cilindros hemáticos, ou seja, eu tenho hemácias sendo fugindo, passando aqui pelo meu glomérulo e fugindo, ultrapassando a barreira lá do glomérulo capilar, certo? Então, cilindros hemáticos a gente tem que estar na nossa cabeça. Esse ele é mais sensível do que uma hemácia dismórfica. A hemácia dismórfica, ela também sugere fortemente uma glomerulopatia, porém não tão sensível quanto os cilindros hemáticos, que também pode vir com o nome dessa TAN-Roosevelt. Então, viu lá num resultado de sumário de urina que você pedir, né, nos exames, vem cilindros hemáticos, você já sabe que ele está perdendo hemácia por esse rim, certo? Então, e hemácia dimórfica por quê? Porque na hora que ela passa pela barreira lá, glomerulocapilar, ela vai se deformando, e aí ela fica dismórfica. E a outra coisa que você vai ter que pensar em glomerulopatia é quando tem uma proteinúria positiva em 24 horas. Aí tem a proteinúria em 24 horas, e tem a fita, que eu acho que a Vanessa pediu até a fita, não foi, Vanessa? Que é o Foi sim, foi sim. DISP também é uma boa, você avaliar a proteinúria da urina pela fita. E esse aqui é mais atual, que aí você é mais fácil, mas é muito melhor você pegar ali a urina do paciente e já fazer uma relação proteína-creatinina em uma amostra isolada do que você pedir para o cara mijar 24 horas com todo o líquido, com a urina, para depois ir fazer a coleta. Então, isso aqui melhorou bastante, né? E aí, pronto, veio esse sintoma, paciente com proteinúria, paciente com glomerulonefrite, com hematúria macroscópica ou microscópica, você já vai pensar em glomerulopatias. Agora, quais? Qual vai ser? Aí a sua anamnese vai ter que te ajudar nisso. Então, se é uma criança, as principais que eu vou ter, dentro da nefrótica, vai ser lesão mínima. Então, mas essa é uma criança que ela não teve uma história de infecção bacteriana, que não teve uma história de garganta, ali, dor de garganta prévia, certo? Não tem uma história também importante de hipertensão, certo? A gente vai já ver tudo bonitinho. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Que as síndromes glomerulares, elas são divididas em 4 síndromes. Eu tenho as nefríticas, que é um diagnóstico sindromático. Dentro das síndromes nefríticas, eu tenho um grupo, né? E aí, a mais comum, disparado, é a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Então, o diagnóstico sindromático de uma pessoa que está com a glomerulonefrite pós é uma síndrome nefrítica. Diagnóstico etiológico vai ser a GNPE, uma glomerulonefrite pós-estreptocócica. E aqui tem os critérios, né? Tem que confirmar que teve infecção bacteriana por estrepto, o ASLO, o anti-DNase. A outra que pode vir bastante é a nefropatia por IgA. E eu faço um adendo para nefrite lúpica, porque caiu inclusive na nossa prova, da última prova objetiva, né? Lembra que se eu tenho um anti-DNA positivo, me indica fortemente uma nefrite lúpica. E quando que eu penso em uma glomerulopatia uma síndrome glomerular por nefrite lúpica? Basicamente naquela mulher em idade fértil. Mulher jovem com glomerulopatia, a primeira coisa que você vai ter que pensar é numa nefrite lúpica, certo? E, no nosso caso, vai estar aqui, dentro de uma síndrome nefrótica, e aí você poderia pensar em todas essas etiologias, mas os achados laboratoriais, como eles pediram, viram os achados específicos que indicaram, não, é uma síndrome nefrótica por lesão mínima. Ai, Fábio, por que é mínima? Não tem nada? Não, gente, sabe por que é? Porque é mínima? É porque quando antigamente a gente não tinha um microscópio eletrônico, né? Microscopia eletrônica. Então, os pacientes tinham essas doenças e aí fazia a microscopia óptica, que é lá com aquele microscópio que a gente vê na faculdade, e não via nada, não via nenhuma lesão, certo? E aí, quando veio a microscopia eletrônica,
que começaram a estudar pela microscopia eletrônica, aí conseguiram visualizar. Eles visualizaram esses podócitos aqui, eles se fundindo e, e afetando tanto a permeabilidade dessa membrana, né, que filtra aqui, tem aqui a porção do túbulo e do capilar, do glomérulo. Então a hemácia, ela vem aqui, tem que passar para cá, para ir para o túbulo e ir embora, né? E aí, a gente tem um capilar fenestrado, né? E aí, esses podócitos, quando eu tenho uma glomerulopatia por síndrome nefrótica, principalmente, eles são destruídos, eles se fundem e também altera a carga, que é negativa dele, e aí fica alterada. E aí, através desses dois mecanismos, ele passa a perder muita, muita proteína, né? Porque a albumina, ela tem uma carga negativa. Aqui na fisiologia, essa camada íntegra, ela também é negativa. Então, negativo com negativo não se bate. Então, esse é um mecanismo de impedir a fuga da albumina. E o outro é porque o tamanho, ela não vai passar, né? Essas coisas. Certo? São esses dois mecanismos. Tá? E aí, como só conseguia se ver essas lesões através da microscopia eletrônica, por isso que ficou doença, síndrome nefrótica por lesões mínimas, porque é tão mínimo que ninguém consegue ver no óptico. É a besteira, mas ajuda às vezes até você lembrar, certo? Então, lembrando, síndrome nefrítica, você vai pensar naquele paciente que é com hematúria, hipertenso e edema, certo? Ó, hipertensão e hematúria, não quer dizer que não vá ter, nunca vai ter no paciente com síndrome nefrótica, não, mas esses sintomas aqui, eles são mais marcados na síndrome nefrítica. E na síndrome nefrótica, quem é o que é mais marcado? Principalmente a proteinúria, a hipoalbuminemia e esse edema, que geralmente é um edema gravitacional. É um edema que, por exemplo, ele acorda, ele vai estar com o olho todo demasiado. No final do dia, ele tem de estar com os membros inferiores todo demasiado, porque o líquido desceu para lá. O líquido estava no terceiro espaço, desceu para esse local, para os membros inferiores. Por isso que é um edema mole também. Por isso que era importante caracterizar esse edema, certo? E aí eu tenho outras causas de glomerulonefrite, né, de síndrome nefrótica, mas pelo menos essa da lesão mínima você tem a obrigação de saber antes de ir para a prova, tá? Essas demais não cai tanto, então não vou abordar tanto ela. Então hoje eu vou situar vocês nessa daqui. Essa daqui eu sei que todo mundo já estudou, caiu muitas vezes lá na nossa prova discursiva. Então, ou pode vir uma dessa, ou até mesmo uma EGA, né? Então, olha como é a criança com síndrome nefrótica. É uma criança toda inchada, né? Uma face mais edemaciada, ela tem os braços inchados, as perninhas estão inchadas. Então, mas eu tenho que ser objetivo. Isso é a cara da síndrome nefrótica. Mas para eu dizer que é por lesões mínimas, eu preciso de alguns critérios, né? Se for uma criança, eu vou avaliar a proteinúria, se ela tá perdendo muita proteína, porque esse glomérulo foi destruído. Então, na criança, o achado que você vai ter que decorar é maior que 50 miligramas por quilo dia. A nossa criança tinha 222 quilogramas de quilodias. Então, olha o tanto de proteína que ela estava perdendo, né? Aí no adulto, lembre se vier no adulto, né, vai ser 3, uma síndrome nefrótica no adulto, a gente vai ter 3,5, e a relação proteína creatinina, que é uma outra forma de você avaliar, é maior que 2. A hipoalbuminemia é bem marcada, algumas estados falam menor que 2. Por quê? Justamente porque ela perde muita albumina, porque ela perdeu a carga negativa da membrana lá, tá passando direto as coisas, tá danificada essa membrana, tá perdendo muita proteína, ó, proteína. Vocês concordam comigo que a proteína, principalmente a albumina, que é a principal proteína do nosso líquido intravascular, é que mantém a diferença de pressão, ela mantém a pressão coloidosmótica dos nossos vasos. Então, se eu estou perdendo proteína dos vasos, do componente intravascular, então eu vou diminuir a pressão oncótica de dentro do vaso, Então, eu começo a ficar no meio vascular um meio muito hipotônico. E o meu extracelular, o meu extravascular vai estar hipertônico. Então, o líquido vai para onde? De dentro do vaso para o terceiro espaço, para os tecidos. E aí, por isso que você vai ter uma pessoa altamente demasiada. Mas, na verdade, é um paciente que está com o pouco volume dentro do vaso. Por isso que jamais ele vai ter hipertensão.
É raridade da raridade você ter um paciente com síndrome nefrótica com hipertensão, porque por mais que você vê ele todo gordinho aqui, inchadinho, o tecido tá inchado, mas o vaso tá seco, tá seco. Então, você tem que ter cuidado, porque o líquido só tá no lugar que ele não deveria estar. E aí, se você também fizer volume, aí você vai encharcar ainda mais, vai ser pior ainda, certo? Então, tem que ter muita cautela aqui nesse cenário. Aí a gente vai discutir lá no tratamento. E outra coisa que, apesar de não ser um critério para você fechar o diagnóstico, mas a dislipidemia e a lipidemia, elas falam muito a favor de síndrome nefrótica. Lembra assim, como eu estou perdendo muita proteína lá no rim, o meu organismo tem que achar alguma maneira de compensar essa perda desse soluto, para deixar o meu componente, o sangue, mais com uma quantidade de soluto maior, mais hiperosmolar, sabe? Então ele começa o quê? Produzir lipoproteínas. Ele começa a produzir lipídios, LDH, certo? VDL, para compensar. Aí começa a ter um monte de lipoproteínas circulando dentro do vaso dessa criança. E essas lipoproteínas também vão sair pela urina. E aí, por isso que se você vê uma lipidúria lá na urina, sendo filtrada, isso também fala muito, muito a favor de síndrome nefrótica, certo? Por lesões mínimas. Tá? E aí, olha o jeito da doença. Eu tenho principal causa, e aí, por isso que é importante saber epidemiologia, né? Ó, criança, inchada, tá lá, tá normotensa, certo? Vem ali inchadona, um edema gravitacional, hipovolemia é de 1 a 10 anos, cara, você tem 85% de chance dela ser síndrome nefrótica. Você não precisa fazer nem biópsia para dar esse diagnóstico, porque pela epidemiologia vai ser. Então você está autorizado a nem fazer biópsia nesse momento. Você vai ter alguns critérios, aí as questões mais difíceis traz essa questão, quando eu peço ou não a biópsia, que eu vou mostrar para vocês. Então a síndrome nefrótica ela é mais comum na criança, como o nosso caso tinha 5 anos, está dentro ali, né, do pico, basicamente, ó, do pico, certo? A patogênese eu já expliquei, tem uma fusão desses processos podocitários, e aqui é uma imagenzinha de uma microscopia eletrônica, que é só através da microscopia eletrônica que você consegue identificar essas lesões mínimas, tá? E aí, olha essa criança, olha para essa criança e nunca mais esquece dela. Toda vida que você olhar uma criança assim, você tem que automaticamente, a partir de agora, lembrar de síndrome nefrótica. Uma criança com a face demasiada, uma criança com a barrigona, ou seja, já está vindo o edema que está indo para o terceiro espaço, está saindo tanto líquido que já está indo lá para o abdômen, para se acumular lá dentro do abdômen, da cavidade peritoneal, certo? A outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é a espuma. Todo mundo sabe por que acontece a espuma? É porque eu não estou vendo quando vocês querem. Proteína. Isso. Amigo, só aceita uma amiga minha aí que ela quer te ouvir. Ela tá atrasada, mas ela quer entrar na aula. Ah, tá, beleza. Aceitei Obrigada. agora. Obrigada. Então, gente, a espuma também é muito característica. Você viu que ela chegou. Era o único achado que ela falava, que também muito importante na anamnese, era a espuma na urina. E não é muita espuma, é por conta dessas proteínas que estão lá na urina que causa esse aspecto, quando ele faz o xixi, faz a, a espuma, certo? Então, esse achado tem que estar na sua cabeça para você investigar na sua anamnese. Você vai ter. Quando ele faz xixi, tem espuma, né? O edema à noite, ele fica mais lá embaixo. Quando ele acorda, é mais ao redor do olho. O abdômen dele está crescendo. Um abdômen está nas arcadas, mas é mais aonde? É mais na barriga. Ele começou a ficar dispneico e começou a aumentar esse abdômen muito, né? Não, vocês não perguntaram muito bem sobre essa questão do inchaço, assim, para onde que ele estava indo, porque ele tinha um aumento o abdômen estava globoso, né? E aí, quando você via aquilo no exame físico, você já tinha o padrão ouro, né, que eu digo. Você já tinha que relacionar, ele tem um abdômen globoso, provavelmente já está tendo escape, já está tendo
líquido, né? Já está indo líquido para a cavidade peritoneal, então já está no estágio mais avançado da síndrome nefrótica. Entende? É esse raciocínio aí que às vezes o examinador vai te ver, e se ele ver, ele vai tender a te dar pontos positivos, até coisas que você não acerta. E quem já viu correção de prova, já viu os vídeos, fala isso, gente. Não é da coisa da minha cabeça. E tá lá no livro também, para quem quiser ler como é que é o método ósseo. Tá? Então, outra coisa. O edema da síndrome nefrítica, da glomerulonefrite pós-estreptocócica, geralmente é um edema mais imediato. É um edema que começa ali de 1 a 2 dias. Aqui, eu fiz questão de marcar isso, daqui vocês vão ver, ele é um início insidioso, é lento, sabe? Ele vai acontecendo com a maior lentidão. Não é que nem da síndrome, é outra característica que a gente tem que marcar bem, porque diferencia muito da síndrome nefrítica por GNPE. É o aparecimento desse edema. Aqui é insidioso, lá vai ser mais imediato, tá? Aqui eu já falei quase tudo dessas. Aqui eu deixei mais para vocês lerem depois, tá? E aqui, ó, aqui são coisas que assim, vocês vão ter que perguntar. Eu tentei separar o quadro clínico e trazer mais ou menos o que seria perguntas de anamnese, o que a gente vai investigar no exame físico, sabe? Para talvez nortear vocês quando você for estudar. Essas perguntas aqui eu tenho que fazer nesse momento, nesse. Então, o início, ó, é muito importante você perguntar o início, né? Se é insidioso, já me dava uma informação valiosa. Se o edema é um edema periorbital gravitacional, essa palavra gravitacional é chave, certo? Edema mole, a Vanessa eu me arrepiei, viu, Vanessa, quando você perguntou se era mole. Eu gosto de pediatria, viu? Deu para perceber. Então, tá bom. Eu gostei dessa ação, tá? Gostou? Que bom, fico feliz. Gostei. E aí, ó, aí você também pergunta, gente, é importante perguntar esses sinais aqui, porque vai que esse paciente já está evoluindo com uma encefalopatia, uma toxemia, então é uma criança que vem para você irritada, sabe? Ela já está ali, opa, tem algo mais grave acontecendo, né? Então tem que ter cuidado. Investigar esses pontos também. Sempre que é criança, eu sempre gosto de colocar nas minhas perguntas. Você notou ela mais irritada, ficou mais largada? Porque a criança não fala que tá. Não dá pra você ver, eu tô com alteração do nível de consciência. Não, você vai ver se ela tá irritada. A criança, se for com hipoglicemia, ela vai ficar inicialmente chorando muito, né? Então tem que se ligar nisso. Aí, infecções. Por que infecções? Porque eu preciso descartar diagnóstico diferencial, né? Então, as perguntas, elas são voltadas para mim, pós-diagnóstica, mas ela também tem que ser voltada para excluir os diagnósticos diferenciais. Então, perguntar sobre infecções recentes, com certeza vai estar no PEP, se vier um caso desse. Estava no PEP, todas as estações. Eu só vi uma estação desse tema na Grasa, eu não vi nem em outro lugar. Até procurei para ver, só vi na Grasa. A Graça também fora da casa, né? A Graça, ela sempre vai ter uns temas assim que é incrível, eu acho, é incrível. Infecções recentes, alergias, medicações, isso aqui tem que estar sempre aqui. Pode ser, veio aqui só para fazer o pré-natal, não tem nada. Você quer só conversar, você tem alergia à medicação? Tem que perguntar. Solicitar a caderneta, muito bem, né? E lembra disso. Geralmente não tem hematúria, né? Na síndrome nefrótica é proteína, é albumina. E a síndrome nefrítica é eritrócitos. Nefrítica é eritrócitos. Geralmente é a pessoa que vai. A mãe vai. Meu filho tá mijando cor de Coca-Cola, cor de sangue, cor de não sei o quê. Certo? No exame físico, a gente já viu, já falei lá para vocês, não precisa me deter aqui, mas só o que é que você espera encontrar. E um achado que vocês nem deram muita bola. Passaram, eu não sei nem se foi solicitado na hora do exame físico. Se pediram dados antropométricos. Você pediu, Marina? Eu não lembro. Alguém lembra se foi pedido? Eu anotei aqui que não tinha pedido, né? Acho que Não pedi, não. Marina pediu. Eu não vi ela pedindo. Eu não vi. Eu acho que não. O doutor não pediram, só leram. Não pediram. Tá.
Porque eu tava anotando, porque aqui no meu achado antropométrico, gata, e vocês tinham que ter visto, tinham, olha aqui, ele tava com 12 quilos, né? E o peso anterior era 16, esse menino aumentou 2 quilos, e o que é esses 2 quilos? É água, é líquido que ele tá bebendo e tá se acumulando no terceiro espaço. Isso é uma dica importante também, certo? Ó, muita coisa agora, ó, lipidura, né? Os triglicerídeos e tal. Vamos lá, para frente. Aqui é o jeitão. A otoscopia é bom pedir para vai que ele tem algo ali na garganta acontecendo, né? Geralmente, quando tem uma infecção concomitante com uma síndrome glomerular, assim, geralmente a gente vai pensar mais nessa daqui, ó, na vasculite por IgA, certo? Nefropatia por IgA, ela é uma das diferenças para você diferenciar da GNPE é isso. Ela a infecção ocorre concomitante com os sintomas urinários ali da síndrome nefrítica. A GNPE não, ela acontece 3 semanas antes, sabe? Tem aquela clássica, história de infecção, tratou com antibiótico 3 semanas antes. Bora para frente. Pronto. Aqui vocês leem depois, tá? Ó, por que que é importante a questão do Hashimoto? Para ver se pode ser lúpus, né? É uma causa de glomerulopatia. Tá? Então, na síndrome nefrótica, vocês não podem esquecer desses critérios para confirmar o diagnóstico, certo? E o principal, assim, que esse aqui, não, eu só vou lembrar de um, para dar o diagnóstico de aglomero. Esse aqui tem que saber para dizer que é síndrome nefrótica, né? Proteína e tal. Mas para você dizer que é a lesão mínima, se você vê complemento C3 e C4 alterado, certo? Não, não vai ser não vai ser lesão mínima, DLM. Porque sempre vai estar normal. Vou ter até aqui um monte de asterisco, tudo, para você não esquecer, certo? Ah, pode ter um hematura? Vai, pode ter, mas é pouca, certo? Pode a pressão em algum momento aumentar? Pode, mas não vai ser que nem na síndrome nefrítica que vai estar lá nas alturas, entende? É igual assim, na síndrome nefrítica, eu não tenho perda de urina no glomérulo? Tem, só que você não tem em níveis nefróticos, ou seja, mais do que 3,5 no adulto ou mais de 50 miligramas quilo dia na criança, mas você tem. Cuidado. E às vezes você vai ter que definir isso no PEP. Dizer isso, verbalizar esse raciocínio. E depois isso aqui é o que eu acho que pode ser mais difícil, né? Geralmente, a gente, quando dá o diagnóstico de uma síndrome nefrítica, a gente vai fazer realmente a corticoterapia. 80 até 90% das crianças, elas evoluem bem só com tratamento com corticoide, tá? Então, corticoide é a terapia que chave para essa criança, que ele está inflamado lá, esse glomérulo tá inflamado, então a gente precisa entrar realmente com corticoide, certo? Só que isso porque eu já dei o meu diagnóstico, já fechei o meu diagnóstico de lesões mínimas, então trato só com corticoide. Mas tem situações que você pode ficar com dúvida. E aí, se você ficou com dúvida, você tem que investigar mais a fundo. Ele não tá esse quadro bonitinho, aí vai ter que pedir uma biópsia para avaliar de fato qual é o problema. Então, quando que tu vai pensar em pedir uma biópsia? Menos de 1 ano ou depois de 10 anos, né? Porque não é comum nessa data, então não pode ser uma outra doença que não seja a lesões mínimas. Se você tratou o paciente e ele continua ainda lá perdendo proteína, não está melhorando, sabe? Ou ele vem com a hipertensão. O paciente com síndrome nefrótica por lesões mínimas não é para ter hipertensão. Ele pode até ter uma hipotensão, mas hipertensão não. Então, se ele tem característica de uma síndrome nefrótica e está hipertenso, o que é que está acontecendo? Biópsia para avaliar, certo? E se tiver com complemento baixo, também vai ter que fazer a biópsia, porque é para estar normal na lesão mínima.
E a ausência de remissão após 4 a 6 semanas. E aí aqui você tem que, quando mandar o paciente para casa, teria que falar, né? Ó, a gente vai, daqui a 4 a 6 semanas, vai finalizar o antibiótico, você vai retornar na unidade para a gente reavaliar e ver se normalizou, se teve remissão completa, para aí sim, não, era isso, tratamos, deu tudo certo. Agora, era isso que eu queria que vocês dissessem, né? Primeiro, dizer onde é que esse paciente vai ficar. Vai para casa? Vai ficar internado? Geralmente, essa criança aqui está meio borderline, né? Nem é ela tem estabilidade, mas tem um edema ali mais importante e tal, mas a internação, em geral, a gente vai fazer no edema agudo grave, que é aquele paciente que está com síndrome nefrótica, que já está com dispneia, né, esforço respiratório, ele tem uma hiporalbuminemia grave, uma disfunção renal importante, ou seja, ureia e creatinina importante. Eu não sei se vocês perceberam, mas o nosso paciente, ele não tinha nada disso, e nem disfunção renal, ele tinha, ó, creatinina e a ureia dele tá normal. Creatinina e ureia estão normais. Não alterou função renal ainda, mas tem lesão renal, né? Então não espera na síndrome, porque pode ser, como é que eu tenho uma síndrome glomerular aqui, né, e não tem alteração renal? Não, vai ter. Isso mesmo. Aceite. Tá? Então você vai definir, geralmente pacientes estáveis a gente trata em casa, internado, se tiver alguma complicação, algum sintoma de instabilidade, você vai mandar para casa. Ou vai internar, na verdade. O contrário, falei tudo. Beleza? E aí as medidas gerais. Não esquece, galera, às vezes você não sabe o tratamento farmacológico, vai no não farmacológico, né? Vai no não. Começa no não farmacológico, as orientações. Tem coisa que é muito genérica, vai que tá lá no PEP, você ganha. Aí não, tem que se lembrar do remédio, tem que lembrar do remédio. Aí fica, aí não sai do canto e perde um monte de ponto. Dieta normoproteica e era isso aqui, Marina, que era para dizer. A limitação do sódio. Né, tal? Como é tal que é a recomendação? É menos de 2 gramas por dia de sódio ou menos de 5 gramas por dia de cloreto de sódio, que é aquele sal de cozinha, né? Que daí você tem uma tolerância maior porque ele tá junto com o cloreto. Exato. Cuidado para não confundir. 2 gramas é do sódio e se for cloreto é 5. Então, mas coloca 2 gramas por dia, tudo certo. Mas tem que, assim como a questão da ingesta hídrica, ok, né? Pode ser que ele cobre que você seja mais específico. Então fala. Assim como eu já recomendo a vocês, quando for falar, fazer atividade física, ó, você tá lá, obeso, tá sedentário, faça atividade física, pelo menos 150 minutos de exercício aeróbico por semana, que é o recomendado. Fazer 150 minutos de atividade física moderada ou leve por semana, para não ser sedentário. Ou 75 minutos se for uma atividade intensa. Então, quando for recomendar, já fala isso, porque se vier mais específico, você vai estar lá. Se lembrar, né? Então, dieta, você tem... Oi. Só para voltar. Tá, então nesse paciente aí baseado nesse edema, nessa anasarca que ele tava, e nesse valor que tava com a hipoalbuminúria dele, seria de caso de internação ou não? É só porque ficou um pouco confuso, sabe? Não, esse paciente aqui, eles não tem sinal de gravidade, ele está totalmente instável, então ao pé da letra ele não teria por que eu fazer, porque vocês vão ver que não tem, a gente não indica a albumina, é controverso, ela pode dar até um efeito rebote. Não, mas só para entender, porque aí você comentou desses sinais, por exemplo, dos sinais vitais e tal, de estabilidade, né? Mas aí, por exemplo, fala desse edema agudo grave, né? Isso. Mas por essa anasarca generalizada dele, então não tem necessidade só por isso. Só por isso não, ele tem que ter uma estabilidade, você vai tentar fazer, vai dar um diurético, pode fazer via oral, ó, você pode fazer o diurético para casa, e vai vir, ó, aí você, se tiver, eu falei, eu posso tratar ambulatorialmente, o paciente não tem estabilidade hemodinâmica, não tem disfunção renal, respirando bem, saturando bem, sem febre, orientado, né, vou fazer as medidas, é um paciente que mora perto, ele pode vir a qualquer momento para o hospital, vou orientar sinais de alarme, né,
e vou reagendar o retorno de 24 a 48 horas para você reavaliar esse paciente, se você for mandar, né? Mas sempre que tiver esse cenário aqui, aí sim, tem que internar, né? Fábio, Oi. eu tenho uma dúvida. Eu não tenho que pesar essa criança? Tem. Ele foi pesado, inclusive, quando chegou, é porque não perceberam. Porque você estima o peso, o edema, sabe? Viu? Não sei se você estava no início, mas aquele foi pesado, é porque o pessoal não conseguiu na hora da pressão, né? Ó, o peso atual era 18 e ele pesava 16, então. Sim, mas aí, tipo assim, aí conforme o meu tratamento, eu não tenho que ir pesando Sim, ele? sim. Uma das medidas, né, não de tratamento é o peso. Não farmacológico. Se ele ficar, e se ele ficar internado, balanço hídrico, certo? Se ele não ficar... Pesagem diária é importante fazer, ok. é legal, certo? Fazer e orientar os sinais de alarme. Mas o que sempre vai estar no PEP, né, é essa questão da dieta hipossódica, a restrição hídrica. No caso nosso, ele ia sim ou sim, se eu fosse mandar ele para casa, ele ia ter com diurético, ele estava com edema importante, já estava indo até para a cavidade abdominal, né? Então, ia ganhar furosemida, tá para fazer via oral. Albumina não tem um valor, me perguntaram agora, né, um pouco, um valor específico para a gente indicar a albumina, certo? Abaixo tanto já não, é uma avaliação individualizada e muito controversa, sabe? Porque você pode fazer essa albumina para tentar aumentar a pressão oncótica lá do sistema vascular, só que se você vai dar essa, e se aquele líquido que está lá no terceiro espaço vir tudo de uma vez, vai dar uma congestão nesse componente vascular, ele não vai aguentar, pode dar um rebote. Então, por isso que alguns, se você for ler, vai ser meio controverso, caso a caso, é individualizado, fazer a reposição de albumina. É diferente lá da CIT, né? Na CIT, do paciente cirrótico, né, hipertensão porta, eu tenho que repor, se ela estiver baixa, no dia 1 e no dia 3, mas ele não tem edema para o terceiro espaço, ele só tem edema ali, na barriga, né? Certo? E outra coisa que eu achei muito, muito importante, e que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, tipo assim, pra ver esse material, o paciente que tem síndrome nefrótica é um paciente que perde muita proteína, né? E a gente sabe que os nossos anticorpos, o sistema complemento, eles são proteínas. Então, eu estou perdendo muita proteína. Eu estou perdendo muito anticorpo, certo? Então, você concorda que eu tenho uma maior propensão nesse paciente de ter infecção? Por isso que eu tenho que investigar se ele não já vem para mim com infecção naquele momento, e principalmente por germes encapsulados, como o pneumococo. Por isso que você vai ter que indicar na criança que tem a síndrome nefrótica, vai ter que, se ele não fez, tem que fazer a vacinação contra o pneumococo. Porque geralmente essas crianças com síndrome nefrótica por lesão mínima, ela desenvolve no nosso paciente, se a gente não tratasse, ele poderia evoluir com a ascite mais importante, que evoluiria para uma PBE. Nesse caso, a PBE dele, a peritonite bacteriana espontânea, ia ser por pneumococo, e não pela E. coli, que é a mais comum lá na ascite do paciente cirrótico. Aqui é diferente, porque quem predomina maior é do pneumococo. Ele consegue chegar lá e penetrar, porque vai vir líquido do pulmão, do espaço dural, pode sair dali e vir para, como ele não tem nada para deter ele faz a festa e chega lá no abdômen cheio de líquido e fica por lá, certo? Então lembra disso. Vê a questão da vacina. Você viu que tinha lá a carteira de vacinação completa? Não era à toa. É porque aí você já não precisava indicar essa conduta aqui, né? E aí a grande estrela do tratamento desse paciente, eu tenho um paciente a fase da indução e a fase de manutenção. Você tem que saber pelo menos a indução, gente. Eu coloco aqui completo, mas você tinha que pelo menos falar prednisona ou prednisolona. Não lembrou o nome, corticoide. Vai que ele não queira que você fale o nome, né? Mas pode ser que seja mais específico e queira que tu cite um nome. E pelo menos a via. Muita gente, já vi relatos de muitos alunos lá no Foco, quando eu estou dando aula, que eu não passei porque eu não coloquei a via.
Quando eu falei o medicação e não falei a via. Então, e a gente faz, acontece isso quando a gente está treinando, né? Então, vai se alerta. E aí o tratamento é de 4 a 6 semanas, certo? Então, eu vou passar o corticóide 4 a 6 semanas para esse paciente, 2 miligramas quilo dia, tá? No adulto é diferente, é 1 miligrama quilo dia, um tempo menor. E aí, quando ele vem com 6 semanas, eu vou observar, ele vem para o retorno, eu vou observar como que esse paciente está. Se ele teve remissão do quadro, dos sintomas totalmente, do edema, da espuma lá na urina, né, se reduziu. E aí, se teve remissão, opa, eu preciso tirar esse corticóide. Aí você vai tirar de uma vez, atenção, corticóide a gente nunca tira de repente quando você faz um corticóide prolongado, né? Quando é ali curto, 5 dias, 6 dias, ok. Uma dose menor, mas aqui você está fazendo uma dose alta e por um bom tempo. Então, quando você vai tirar, lembra que se você está dando um corticóide exógeno, o teu corticóide endógeno, ele vai parar de produzir, né? Então, você tem que estimular o seu organismo a voltar a produzir corticóide endógeno. Então, você vai parando aos pouquinhos. Então, não tem mais sintoma de síndrome nefrótica, vou interromper. Como que eu começo? Vou começar dia sim, dia não, na mesma dose, certo? Aí mantenho, aí depois vou um dia sim, ou 2 não, 3 vezes na semana, até remissão total desse corticoide, e vai observando. E aí, se essa remissão pode durar até 24 horas, ou até 24 semanas, conforme o CADIGO, né? E aí, aí você veio para cá com 6 semanas e não teve remissão, a criança continua igual, você vai dizer, ele tem uma corticoresistência, não teve remissão. Então, pode ser que não seja uma síndrome nefrótica por lesão mínima, pode ser por outra etiologia. Aí vai ter que pedir uma biópsia renal e para identificar o problema e aí mandar para o especialista, né? Porque se ele vem no trator, aí já vai ter que ser o nefro. E aqui cabe sim você encaminhar para o nefrologista, pediátrico, né? Nefrologista pediátrico, para o pediatra, tudo que tiver direito, pro NASF, vai para tudo. E sempre que a gente faz uma terapia com corticoterapia, assim, principalmente em doses altas, mais alongada, é sempre bom a gente fazer uma profilaxia para estrongiloidise, né? Lembram? Então pode ser uma pegadinha que esteja lá, né? Mas isso aqui não é exclusivo daqui, da síndrome. É sempre que eu faço uma corticoterapia, pacientes que vão passar vão começar a tomar anticorpo monoclonal, imunossupressor, terapia de quimioterapia, precisa tomar, fazer essa profilaxia, tá certo? O paciente, ele tinha na sarca, né? Ele tinha um edema generalizado, assim, né? Ele estava bem inchadinho, mas ele não tinha uma nasaca tão importante que chegasse a ter repercussões hemodinâmicas nos sistemas dele, entendeu? Por isso que esse caso não precisaria internar, porque ele não tinha instabilidade. Agora vai ter aquela anasarca tão importante que a criança não consegue nem se movimentar, porque não consegue atrapalhar a mobilidade. Aí aqueles pacientes que você tem até que fazer profilaxia para TEP, né? Ou para TVP, porque ele não consegue sair muito do leito. Tá? Por fim, gente, só para não ficar... eu fiz essa tabelinha, que eu achei muito, assim, é o que eu vou ficar vendo sempre, porque esses 2 temas eu tenho que dominar até a prova, né? E você vai esquecer até lá. Então, essa tabela tem os principais pontos das duas, que são as que mais caem, da síndrome nefrítica e síndrome nefrótica. E aí eu foquei aqui no tratamento especificamente para GNPE, tá? Certo? Então, que é o clássico dessas duas, é o protótipo, né? O protótipo da nefrítica é a GNPE, o protótipo da nefrótica é a por lesões mínimas, e provavelmente essa estação ela vai vir numa pediatria mesmo, né? Certo? Então, lembra que só na nefrótica, se for lesões mínimas, eu vou começar a corticoide. E faço todo o resto que eu já faria aqui na nefrítica, certo? Em relação a só um ponto que eu achei importante aqui na nefrítica, a benzatina, ela não faz
é meio controverso, mas faz meio, alguns indicam que eu faço para se tiver alguma cepa lá do Piógenes, eu já erradicar. E só lembrando mais uma coisa que é uma pegadinha. Tratar a faringite por estreptococcus do grupo beta-hemolítico A, né, que é o Piógenes lá, da garganta, não previne glomerulonefrite pós-estreptocócica, previne febre reumática, se eu tratar ele até 9 dias com penicilina benzatina. Mas se ele teve uma infecção lá na garganta pelo Streptopiógenes, se ele já tinha predisposição a desenvolver uma síndrome glomerular, ele vai ter, independente de você ter tratado ou não, certo? Cuidado que é pegadinha, mas a prevenção aí é só para febre reumática. Beleza? Deu para entender um pouco sobre síndrome? Se vier, vão arrasar. Olha, se vocês se vier não arrasar numa prova, nessa estação. Uma coisa que eu estava lendo sobre esse assunto esses dias, que eu achei bem interessante. Isso, vamos falando agora. Já a Fernanda vai. É que a síndrome nefrótica, você vai perder muitas proteínas que vão ajudar a deixar o sangue fluido. Então, você vai ter um estado de hipercoagulação, vai deixar o sangue mais viscoso. Então, com isso, você vai ter trombos e você pode ter TEP, AVC, infarto. Então, acho importante, falar complicações da síndrome, né? Inclusive, uma das principais complicações é a trombose de artéria renal. Ou também, porque ele perde componentes coagulantes, ele perde protrombina, que evita a coagulação, e em compensação o fígado está produzindo mais fatores pró-coagulantes para compensar essa questão da osmolaridade também. Então ele tende a ser um paciente mais coagulante, mais pró-trombótico. Então se você interna ele, sim ou sim, você vai ter que começar a terapia de profilaxia para trombose, o Clexane lá, né? Clexane, porque eles são pacientes muito... Então, se é um paciente que já é protrombótico, né? Que é a division, protrombótico por essa situação aí, está internado, imobilidade, estase, então tem que fazer a profilaxia. E até para orientar sinais de alarme, né? Se eu vou mandar para casa, falar para a pessoa se tiver uma dor súbita para respirar, dor no peito, para voltar imediatamente. Perfeito. Dispneia súbita, né? Ó, se eles tinham dispneia súbita, tá? Então, assim, tá na dúvida se esse paciente internaria ou não. Se eu tivesse na situação dessa, porque realmente dá para ficar na dúvida, mas se eu fosse mandar para casa, você jamais vai poder mandar sem orientar sinais de alarme, gente. Todas essas doenças e sem marcar o retorno, né? A reavaliação. Pneumonia, você tem obrigatoriamente que marcar o retorno em 24 a 48 horas com a criança. É obrigatório. Você pode até não internar, porque a gente evita internar o máximo possível, porque já é um paciente que ele tem um déficit de imunológico, né? Ele está perdendo imunoglobulina. Aí eu vou deixar esse paciente no hospital para pegar a infecção e ter uma sepse. Se esse paciente está estável, ele pode vir a postar a qualquer momento, tem bom cuidado, sabe? Então, no nosso dia a dia, a gente tem que individualizar mesmo. Nesse caso, não teria. Mais alguma coisa? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Exatamente. Dúvida, gente? Ó, o pessoal lá do time do Fábio Cards, por favor, amanhã acordou, vai fazer os flashcards desse tema. Tá? Para revisar tudo. Tem de lesões mínimas, tá bem bonitinho, vocês têm que fazer amanhã, para não cair na curva de esquecimento e pelo menos na próxima semana fazer de novo. Pode pausar a gravação, por favor, para depois iniciar o outro tema? Vamos lá, Fernanda. Agora, gente, vai ter agora a aula da nossa top, Fernanda. Maravilhosa. Gente, Luana, parabéns pelo show de atuação também. Arrasou, nossa atriz. Obrigada. Só tem artista. Obrigada.